Aê, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria nós termos mais essa oportunidade de nós prepararmos essa pré-aula da lição Betel. Nós estamos aí na terceira aula e o tema é Mardoqueu e sua integridade. Mardoqueu e sua integridade. Texto áureo ou texto de ouro está em Esther, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. Verdade aplicada, é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Essa lição, ela tem aí os seus objetivos, que é refletir sobre o valor da integridade, apresentar a importância do discernimento e extrair 3 lições de Mardoqueu para os dias atuais, ok? Então nós não vamos ler o texto de referência aqui para nós ganharmos tempo, mas se encontra em Esther capítulo 2, versículos 21, 22, 23 e Esther 6, 1, ok? A introdução diz assim, veremos nesta lição que Mardoqueu manteve o seu caráter íntegro como servo de Deus, ainda que vivendo em terra estranha e no meio político. Podemos observar que mesmo em meio às dores, ele manteve-se fiel ao Senhor. Bom, primeiro tópico aí vai falar de Mardoqueu e sua integridade. Mardoqueu e sua integridade. O termo integridade, ele vem do latim integritate, que fala de lealdade, fala de honestidade. Quando a gente fala a respeito de integridade pessoal, nós estamos falando que essa pessoa ela é íntegra, tanto no seu aspecto moral, quanto no seu aspecto físico. Quando a gente fala de integridade moral, essa pessoa ela pode ter até um problema físico, mas ela é íntegra moralmente. Ou quando a gente fala de integridade pessoal, essa pessoa ela de repente tem o corpo perfeito, mas é uma pessoa sem integridade, é mau caráter. Então é importante a gente pontuar isso aí, porque nós estamos falando, e eu acho que eu acredito que a tônica dessa lição é integridade. Vamos lá, então nós falamos que integritate, na expressão latina, seria aí retidão, honestidade, fidelidade. Vamos tentar dar um tom mais sintético da palavra integridade. Digamos que integridade ou íntegro é aquele que chama para si a responsabilidade de fazer o que é certo. Quando você chama para si a responsabilidade de fazer o que é certo, você é uma pessoa íntegra, porque você não depende de aplausos, você não depende de estar no meio povoado, você não depende de que as pessoas estejam te assistindo, porque você decidiu fazer o que é certo. Então, independente do local aonde você estiver, você irá manifestar essa ação de uma pessoa honesta. Na verdade, pessoas íntegras estão em extinção. Elas estão em extinção. E eu estou falando, inclusive, no âmbito eclesiástico religioso. Até aí está faltando pessoas íntegras, pessoas honestas e sinceras. Ok? Então vamos lá para o nosso tópico 1, subtópico 1. Integridade consistente em terra estranha. Então é impossível falar sobre o livro de Esther sem que venha à mente o cativeiro babilônico. Este fato ocorreu no século V a.C. e um dos mais importantes da história hebraica. Diversas fontes arqueológicas
e livros históricos e proféticos da Bíblia. Por exemplo, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Esdras e outros nos oferecem melhor compreensão dos acontecimentos que marcaram esse momento. Ou seja, quando esse povo, eles estavam lá na terra da Pérsia, eu falei isso na introdução que eu fiz ao livro de Esté, se você quiser voltar alguns vídeos aí e ir lá olhar, esse período que acontece o fato narrado em Esté, ele se encontra entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, ou seja, o povo já havia sido liberado por Ciro, mas em 539 o povo foi liberado por Ciro, 537 eles já estavam chegando em sua terra, só que teve uma grande parte que já havia se estabelecido, formado família, conquistado terras e não quiseram retornar. É onde acontece esse fato do livro de Esté, quando todo Ramã trama toda essa maquinação para eliminar os judeus. Eles permaneceram na terra, mas mesmo lá, Mardoqueu, capítulo 2 de Esté, vai dizer que Mardoqueu foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Ele criou a sua prima Esté, mas criou ela submissa às leis do Senhor. Então é importante que a gente pontue isso, porque ele foi íntegro em terra estranha e ensinou a sua sobrinha filha, ou prima filha, também a ser íntegra ao seu Deus, independente do local. Ok? O 2 diz: integridade na criação e acompanhamento de Esté. A conduta de Esté nos faz ver que Mardoqueu a educou nos caminhos do Senhor. Ou seja, educar é um ato que dá trabalho. Educar é uma atitude que demanda investimento, que demanda exemplo. Quando se trata de filhos, nós ensinamos mais com exemplo do que com palavras, porque as palavras movem, mas o exemplo arrasta, né? Há um provérbio que diz isso: o exemplo arrasta. Então, com certeza, Esté viu em seu pai primo, Mardoqueu, um grande exemplo de fidelidade, um grande exemplo de pessoa de Deus. E isso marcou a sua vida. Isso criou na Esté marcas que jamais seriam arrancadas. Foram marcas que a transformou numa pessoa íntegra, numa pessoa honesta, numa pessoa sincera e temente a Deus. E tudo isso em terra estranha. Então, na verdade, o problema não é o local que nós estamos. Na verdade, é a decisão interna que nós tomamos e que faz toda a diferença nas nossas vidas. Ó, a integridade na atitude para com o rei Assuero, que é o 1:3. O livro de Esté revela fatos e acontecimentos que evidenciam a integridade de Mardoqueu para com o rei da Pérsia. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, ficou conhecido por criar sua prima Ester como filha. Foi um homem inteligente que agiu conforme a direção de Deus, e ele ficara sentado à porta do rei e ali sabia o que acontecia na cidade. Então, certa vez ele escutou que 2 homens emboscaram contra o rei Assuero e avisou Esté, que levou a notícia ao rei, evitando assim a sua morte. Ele ouviu o trama ali de 2 porteiros, não sei qual é o motivo, né? Não se narra o fato,
mas Assuero, historicamente falando, ele era um rei extremamente ruim, extremamente covarde. Se você estudar a história de Assuero, Xerxes I, você vai aprender sobre as crueldades de Xerxes. Os dois porteiros, eles intentaram eles tramaram, eles tinham uma maquinação para assassinar o rei, e a Mardoqueu ouve isso. O problema todo que às vezes os porteiros, por saber demais, eles poderiam de repente ser aliado da rainha Vasti e poderiam estar querendo fazer um bem pensando na rainha e intentar contra o rei. Ficavam ali de repente na porta conversando, e nessa conversação, sabendo demais, veio aí essa maquinação. Então é importante que porteiros sejam pessoas íntegras, sejam pessoas sinceras, sejam pessoas meigas, sejam pessoas agradáveis, porque eles estão ali para representar o rei. É o cartão de visita para quem chega no palácio. Vamos trazer agora para os porteiros da igreja, que é um cargo que é altamente de honra, de honra. Você está ali para receber as pessoas, você está ali para ter o primeiro contato com quem chega. Isso é louvável. Faça com satisfação, faça com honra, faça com amor, faça com carinho. Sempre um porteiro bem posicionado, com bastante elegância ao receber as pessoas. Quem é louvado por atitude desse porteiro é justamente, no caso da igreja, o pastor, que vão dizer que ele qualifica as pessoas para estar ali na porta. Então o porteiro ele deve ser uma pessoa que saiba sorrir, uma pessoa que saiba amar, que saiba perdoar, uma pessoa que não tenha rixa, que não tenha problema, porque vai ter aquele problema de alguém entrar, eu não gosto desse porteiro, e aí vai virar o rosto. Você já deve ter visto isso, assim como eu já vi, pessoas que mudam de porta, porque o porteiro está ali, passa disfarçando porque tem determinado porteiro ali. Então, saiba colocar um porteiro, é um conselho, saiba colocar um porteiro, uma pessoa agradável, uma pessoa que ama, uma pessoa que não seja uma pessoa que arruma problema, uma pessoa que tenha um temperamento difícil e que não tenha um preparo para estar ali na porta. Esses dois, eles acabaram se enrolando na sua própria circunstâncias maléficas. Mas, trazendo para nossos dias, porteiro é uma posição talvez de maior dignidade na igreja, porque ele tem o primeiro contato com o povo. Ter contato com gente é uma coisa maravilhosa. Mardoqueu demonstra discernimento. O interessante disso tudo é que no ano de 465, o rei Assuero, com seus 36 anos, ele acaba sendo assassinado. Com 36 anos, ele é assassinado, e ele é assassinado pelos seus próprios porteiros. Ele começa a reinar com 36 anos e com aproximadamente os seus 56 anos ele é assassinado por um dos seus porteiros, outros porteiros que ele veio a colocar ali. Então ele acaba sendo assassinado, tendo dado fim à sua vida porteiro. Por isso que é importante colocar porteiros sábios em todas as instituições. Vamos aqui ao 2. Mardoqueu demonstra discernimento.
Mardoqueu demonstrou discernimento ao denunciar a trama para matar o rei e instruir Esté sobre o perigo existente, caso ela revelasse a sua verdadeira identidade. Aprendemos a enxergar por meio da vida de Mardoqueu que a intimidade com Deus nos oferece maturidade e capacidade para discernir entre o bem e o mal. A intimidade com Deus é tudo. A intimidade com Deus te dá discernimento em todas as áreas da sua vida. Que venhamos a buscar essa intimidade com Deus, tendo como exemplo aqui o próprio Mardoqueu, um exemplo de integridade, que nós possamos buscar isso para as nossas vidas. 2:1 diz, vivendo em terra estranha. Então não adianta você ficar numa situação às vezes difícil, chorando e lamentando, se vitimando, porque você soube de uma situação difícil. Então, eles estavam vivendo numa terra estranha, quando soube da situação, do que estava maquinando Ramã, o que deveria ser feito? Chorar? Não. Deveria se posicionar. Chorar sim, aos pés de Deus, como eles fizeram. Jejuaram para Deus, choraram para Deus, se humilharam para Deus, mas se posicionaram. Então, muitas das vezes, a pessoa, quando ela sabe de uma notícia grave, ela se vitima, ela se entrega, ela cede, ela se rende àquela situação, que vai se agigantar cada vez mais até nos tornarmos impotentes diante daquela situação que nos envolve. Então, posicionamento foi o que Mardoqueu teve. Ele se posicionou, chamou quem era de direito para tomar posição, que era Esté. Ela também tomou o seu posicionamento e a vitória veio através de Deus. Mas nós temos que nos posicionar. Provérbios diz que os cavalos se preparam para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Isso é importante a gente atentar. O 2:2 diz, percebendo as oportunidades. A Bíblia registra dezenas de personagens que souberam aproveitar as oportunidades. E aí vai citar aí Abraão, que foi recompensado por sua fé, Jó, Raabe, e tantos outros que souberam abraçar as oportunidades. Tem oportunidades que elas só chegam uma vez diante de nós. Pedro também aproveitou a oportunidade, porque Jesus chama Pedro após ressurreto, quando Pedro volta a pescar, desiludido, cansado, acreditando que não valeu a pena todo aquele esforço, todo aquele empenho, todos aqueles 3 anos e alguns meses de treinamento, e ele, como líder, volta a pescar, arrebanha mais os seus amigos com ele, e desiludido de tudo, cabisbaixo, acreditando que perdera tempo com Jesus, assim como muitos têm feito hoje, acreditando que estão perdendo tempo com Jesus, que estão perdendo tempo na igreja, que não valeu a pena tudo isso, e hoje abriram mão, abandonaram, foram viver outra vida. Pedro estava desse jeito. Jesus traz Pedro para si, faz Pedro refletir e fala para Pedro, eu conto com você, Pedro. Tu me amas? Tu me ama mais do que estes? Quem são estes que o texto diz? Pode ser os 11, ou os 10, pode ser o barco, as redes. Tu me ama mais do que estes? E aí Pedro vai dizer, dando a resposta para Jesus, Senhor, eu te amo. Agora quebrado, moído. Mas Jesus investe em Pedro, Jesus acredita em Pedro.
Jesus valoriza Pedro. Para Jesus não tem um Pedro perdido. O trabalho de Jesus era lapidar a pessoa de Pedro, e isso ele fez com muita perícia. E Pedro abraçou essa oportunidade que teve e foi o homem que foi, porque ele entendeu o chamado e voltou a largar as redes de pesca para pegar as redes que Jesus havia entregue de cunho espiritual em suas mãos. Então, as oportunidades, elas devem ser recebidas ou não deixadas passarem. O 3 diz: lições de Mardoqueu para os dias atuais. Quais lições são essas? Mardoqueu possui algumas lições que podemos extrair para nossas vidas de hoje. Um homem honrado só dava glória a Deus. Meus irmãos, nesse período de megalomania, de homens com mania de grandeza, que querem ser ovacionados, que querem ser endeusados, que querem pedestal, que querem palco, Mardoqueu seria rechaçado. Mardoqueu seria posto para fora, e não vou dizer do palácio, da igreja. Porque, infelizmente, nós temos homens que querem ser cultuados, que querem ser adorados. Perderam o senso de que são mortais. Perderam o senso de que são vasos de barro. Perderam o senso que nada são sem Deus e que se chegaram onde chegaram, chegaram por Deus, por misericórdia de Deus, mas estão querendo ser adorados pelo povo. Estão conclamando adoração em nome de honra, em nome de prestígio pelo ofício que ocupa. Quando Cornélio quis adorar Pedro, ele disse: não, não faça isso. Não faça isso. Quando João quis adorar o anjo, ele disse: não faça isso. Então, são homens que tinham senso de que eram humanos e que eram co-adoradores de Deus. E Mardoqueu não adorava personalidades humanas. Cuidado para você que gosta de ser adorado, que tem essa mania de grandeza, essa megalomania, e muito cuidado você que gosta de adorar personalidades humanas, que está sempre na plateia aplaudindo as pessoas do palco. Nunca vive você mesmo, na sua inteligência para servir a Deus. E acha sempre que tem que ter alguém famoso para abrilhantar a festa. Muitas das vezes os homens que gostam de ser adorados gostam porque tem aqueles que o fizeram e o transformaram em pessoas desse jeito. Mas que nós não venhamos a ser pessoas nem que adore a homens e nem que aceite ser adorado pelos homens. Mardoqueu, parabéns para esse crente. Um homem de fé, um homem que por sua devoção foi usado por Deus também em pleno império persa junto ao rei. Um homem desse, é claro que ele vai ser usado por Deus. Não tenha medo dos desafios. Mardoqueu atendeu ao pedido de Esther em buscar ao Senhor no momento de todas as situações. No momento em que todas as situações lhes eram contrárias, após o propósito de 3 dias. Não tenha medo dos desafios. Nunca acredite que você é capaz de fazer alguma coisa e abrace ela acreditando na sua capacidade.
sempre tenha como ponto de vista que aquilo ali é um desafio para você. Sempre tenha no ponto de vista que aquilo que você está aceitando não é porque você é bom, não é porque você é capaz, é porque você aceita desafios, é porque você quer sair da inércia para uma experiência nova, é porque você quer mudar de atitudes. E aí você aceita e você investe naquilo que você aceitou. Aí você vai investir tempo na sua comunhão com Deus, no seu preparo emocional, no seu preparo técnico, no seu preparo espiritual. Você vai investir aquilo ali, mas vai sempre acreditando que Deus é com você e que aquilo ali é um desafio para você. E Ele aceitou esses desafios. Só quem aceita desafios, mesmo que se frustre com ele, são pessoas capazes de fazer coisas maiores amanhã, porque ela não tem medo dos desafios. Então, Deus gosta de pessoas assim. A vida cristã exige perseverança. Olha, perseverança é algo que não pode nos faltar. Seja insistente. Quando você vê todo mundo recuando, seja insistente. Vai dizer, a perseverança é a base fundamental para a vida de qualquer cristão. Quem é que nunca teve vontade de parar? Vontade de retroceder. Na verdade, o saudoso pastor Valdir Bícego, ele diz que a maior certeza que o homem tem da chamada é o desejo que ele tem de parar. O desejo de parar, muitas das vezes, é a evidência do chamado, porque o chamado, ele pesa. O chamado gera compromisso. O chamado faz você anular muitas das coisas da sua vida. E quando a gente não anula determinadas coisas por causa do chamado, a gente não consegue prosseguir no chamado, porque o chamado ele tem que arder dentro de nós. Ele tem que ser efervescente dentro do nosso ser. Então persevera. Acredite que Deus te chamou, que você está ali fazendo aquilo que Deus te delegou. Acredite nisso. Isso é fundamental para o nosso prosseguimento. E o 3.3, a crença nos valores sólidos bem definidos. Mardoqueu foi ameaçado de morte, mas isso não foi suficiente para que se calasse. Sempre vai ser assim. Os homens íntegros sempre terão pessoas querendo calá-lo. Sempre terão pessoas querendo puxar o cadafalso para tirar a sua vida. Infelizmente, isso também acontece no meio evangélico. Então, você que é fiel, que acredita nos valores sólidos, não abra mão deles. Mesmo que para isso você tenha que pagar com a sua cabeça. Não bajule para ter cargos. Não bajule para que você tenha a oportunidade de fazer as coisas. Sirva a Deus com sinceridade e Deus te colocará nos lugares certos para você ser bênção para a obra de Deus. Foi esse o papel de Mardoqueu. Então, quando você ocupa determinado espaço, porque você bajulou, porque você não diz não, porque você não discorda de nada, tudo para você tá legal, tá bom, pelo menos pela frente, por trás você arrebenta, mas pela frente você acaba tratando com falsidade, você não vai ter sucesso naquilo ali, porque você tem rabo preso, porque você acaba fazendo aquilo ali e tu sabe que a tua chegada até ali foi por caminhos tortuosos. Que o que alcançarmos seja por caminhos retos, por caminhos justos, por caminhos íntegros, por caminhos honestos. E Deus será conosco. Amém?
Então, nós, para concluirmos, nesta lição observaremos que a integridade deve ser a nossa marca. A nossa marca. Vimos que devemos seguir o exemplo de Mardoqueu, que viveu em uma sociedade pecaminosa, porém manteve-se fiel e temente ao Senhor, pois possuía valores sólidos e bem definidos. Glória a Deus por esse homem exemplar e que nos deixa um exemplo sólido para nós seguirmos a Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando a terceira aula. Que Deus te use poderosamente, se consagre, ore a Deus, coloque a sua turma na mão de Deus, jejue, faça a sua vida uma vida padrão para que as pessoas olhem e se espelhem em você. Deus abençoe a sua vida, até a nossa próxima pré-aula. Não deixe aí de curtir o vídeo, dá um like aí, compartilhe, abençoe outras vidas e que a tua aula de domingo possa ser uma bênção para os seus alunos. Fique com Deus, até a próxima. Não se esqueça, acione o sininho aí para você receber os novos vídeos. Um abração, um beijo no seu coração. Fica com Deus.